estariam aqui. Muito bem, o nosso desafio então é falar, né, sobre o nosso modelo de missão, questionar um pouquinho de modelo de missão aqui no nosso conselho diretor e dentro da nossa igreja aquilo que tem acontecido. O que nós vamos falar aqui, aquilo que a gente vai questionar, não é que a gente tenha razão, é um ponto de vista da gente. Então não quer dizer que a gente também está certo naquilo que a gente vai questionar. O que a gente está trazendo é realmente questionamentos dentro da nossa igreja por aquilo que a gente tem visto, né? Por aquilo que a gente tem vivido no dia a dia e até muitas vezes também como conselheiro a gente tem acompanhado algumas congregações, algumas paróquias. Mas muito bem, todas as áreas da nossa igreja, né, ela tem uma preocupação, que é o nosso lema, Cristo para todos. Se nós olharmos cada área, ela tem uma preocupação muito especial, desde as finanças até pastor Geraldo lá na missão. O objetivo é que a palavra de Deus chegue às pessoas e que a palavra chegue ao coração, que as pessoas realmente sejam salvas. Há dias atrás, né, dentro dessa preocupação, o pastor Martinho, né, sobre a educação cristã continuada, ele até desafiou, né, a gente também, aonde que a gente teve a oportunidade de falar a educação cristã continuada do jovem. Como trabalhar isso dentro da igreja? Foi o segundo o fórum lá em Vila Velha, né, em Vila Velha. Foi um momento muito especial para aqueles que estavam lá. É a preocupação de como fazer com que as pessoas realmente vivam o amor de Deus nos seus corações. É a missão da igreja, né? A missão é levar Cristo para todos. Eu quero, nesse primeiro momento assim, né, a gente compartilhando até o nosso material, alguma coisa ou outra vai ser repetida, não tem como, porque a ideia, né, é a mesma que nós temos, mas falar um pouquinho assim à luz da Escritura Sagrada. O Senhor Jesus, antes de subir ao céu, confiou aos seus discípulos o mandato de anunciar o Evangelho a todo mundo e de batizar todas as nações. A missão da igreja nasce do mandato, então, de Jesus Cristo. É Cristo que pediu isso à igreja e deixou para a igreja. A missão de salvar as pessoas normalmente é entendida como uma tarefa que Cristo entregou à igreja e não como uma obra que o próprio Deus realiza. O conceito de mandamento é muito forte. Eu acredito que também dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Quando a gente fala em missão, eu estive vasculhando lá alguns materiais que é compartilhado dentro da igreja. Há muitos anos, né, vem se falando de missão dentro da nossa igreja, inclusive no conselho diretor do ano de 2000. Tem alguém que estava lá em 2000? Esse conselho diretor, tem alguém aqui? Os mais experientes, né? Em 2000. Quem falou sobre missão, então? Lembra? O saudoso pastor, que era o coordenador do bem. Reinaldo, né? Pastor Reinaldo, né? Está vivo ainda? Foi mal. Foi seu pastor? É o pastor dele, né? Pois é. No conselho diretor, vocês têm que entender, não é que ele já foi na comunidade lá. Pois mas não deixa de ser o nosso saudoso aqui, né? Ele falou naquela época, é isso aí, né? Vamos sair bem. Mas muito bem, já tem falado de missão na igreja. Isso é uma preocupação muito grande, né? E já foi falado isso aqui no passado, tá? E sempre é falado, e eu tenho certeza que não vai parar por aqui, vai continuar falando. Deus tem uma missão, ela não lhe foi imposta, mas brotou no seu coração amoroso. E qual é a missão de Deus? Né? Salvar as pessoas. Então, quando Deus criou Adão e Eva, criou para ele, infelizmente o pecado tem afastado, mas o coração amoroso de Deus resolveu, né, trazer o ser humano de volta para ele, pois Deus havia criado o ser humano para ele. E a promessa de Cristo, e assim é a promessa também para todos nós. E o que Deus então, né, fez? Ele se encarnou. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O Deus Emanuel,
o Deus conosco. Então ele habitou entre nós. Ele veio realmente, né, para demonstrar todo o amor para o ser humano, com o único objetivo: salvar as pessoas. O desafio da igreja é sair dos templos e continuar encarnando o amor de Deus, chegando perto das pessoas, sentindo suas necessidades, suas dores, suas culpas, para poder comunicar em palavras e gestos o grande amor de Deus, que recebe, que salva e abraça. Então esse, né, é o grande desafio também nosso, como igreja, né, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui apenas uma frase: o maior patrimônio da igreja são as pessoas. E nós sabemos que, né, o quão importante é isso também na nossa mente. A igreja não faz missão, a igreja está em missão. A igreja não somente prega o Evangelho, mas ela vive o Evangelho. Ela vive o Evangelho no seu dia a dia. Se você não encontrar uma cura para o câncer, não será inconcebível ocultá-la do resto da humanidade? Será muito mais inconcebível guardar silêncio se você tem a cura para o eterno salário do pecado, a morte. Essa é uma frase, né, aonde, né, Davidson ele coloca isso quando ele fala de missão. Uma outra frase que eu lendo encontrei, achei muito interessante, né, é essa: o mundo está dormindo na escuridão e muitas igrejas não podem lutar porque estão dormindo na luz. E nós vemos, quando a gente fala de missão, né, trazendo isso para, né, dentro da nossa igreja, essa é uma preocupação que nós temos imensa, de levar a palavra de Deus, né, a outras pessoas. E aí, quando antes estava falando da parte de ensino, né, da nossa igreja, educação da nossa igreja, aquilo estava passando, né, até um filme na mente, né? Porque a gente questionando a parte de ensino, aqueles que são ali formados são aqueles que vão lá para o campo depois, são aqueles que vão lidar no dia a dia com as pessoas, são aqueles que vão ter o contato, levar, né, o amor de Deus, Deus encarnado, né, às pessoas que tanto necessitam. Muito bem, agora eu trago alguns outros destaques, né, e depois desse momento inicial, eu quero trazer agora algumas questões históricas e práticas para cada um de nós. Talvez, né, a primeira consideração histórica aqui, ou poderíamos dizer histórico-filosófica, né, a gente comemora os 500 anos da Reforma e tudo mais, mas o protestantismo enseja uma visão de mundo moderno. Quando a gente agora está, ano que vem, celebrando, né, os 500 anos da reforma luterana, nós vemos que o protestantismo, ele ultimamente cresce um pouco ou quase não cresce. Se nós pegarmos aí dados da Europa, eu tenho aqui alguns dados, são mais antigos, né? Teria que ter puxado aí mais novos, para vocês terem ideia. No ano de 1985, o Sínodo de Missouri, ele tinha 2.638.000 membros. No ano de 2009, ele tinha 2.312.000 membros. Encolheu. E lendo, né, outras pesquisas, né, outras fontes também, alguns autores, né, dizem que muitas igrejas, né, históricas, metodistas, por exemplo, e batistas, se vocês olharem, elas estão mudando o seu jeito de ser. E quantas igrejas dessas, né, elas estão virando aí quase pentecostais ou neopentecostais, para tentar chegar e atingir as pessoas.
Eles estão mudando completamente. Esse é o caminho? Não sei. Mas nós vemos que a igreja é feita para quem? Eu trago a seguinte colocação. Prestem atenção e cada um de vocês analise sobre aquilo que eu vou dizer. A igreja é feita para quem? A pergunta básica é: se algum dia acontecesse um acidente e a igreja pegasse fogo no outro dia, quem sentiria a falta dela? Quem sentiria a falta dela? A igreja é feita para quem, então? Eu acho que vocês entenderam o que eu estou querendo colocar para vocês. Algumas coisas que eu trago para questionamento. Como a gente só tem 30 minutos, eu não posso ficar tanto tempo aqui falando. Outro questionamento: as mensagens. Muitas vezes as mensagens da nossa igreja, o conteúdo é inquestionável, nós sabemos disso. Em questão de doutrina, em questão, já foi falado tanto a formação dos nossos pastores, isso é inquestionável. As mensagens que são proferidas. Mas, muitas vezes, a mensagem, será que ela faz sentido na vida das pessoas? Aquelas mensagens que são pregadas, anunciadas lá em todo o culto, as mensagens dos nossos devocionários, nas rádios, ela faz sentido na vida das pessoas? Será que estamos mais preocupados com a verdade, com o sentido, ou com os dois? Precisamos questionar. Um outro ponto que eu trago: nós luteranos cremos e temos a mais pura verdade revelada na Bíblia. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Eu quero contar uma pequena experiência para vocês, compartilho aí até com o colega, o pastor Danilo, do Distrito Capixaba. No sul do estado do Espírito Santo, a nossa igreja, ela não tem nada no sul do estado. Um pastor faz um atendimento, pode dizer precário, numa cidade, Cachoeira, Capimirim, e de repente uma cidade lá, chamada Irupi, um jovem de 21 anos, ele se decepcionou com a igreja que ele frequentava. Era a igreja batista. Ele passou, não saiu da batista, mas ele começou a frequentar a presbiteriana, metodistas e outras mais, e não se encaixava. Por quê? Pelo estímulo das igrejas, aonde que as igrejas só tem aquele louvorzão, canta tudo quanto é tipo de música e conteúdo mesmo não tem nada. E as igrejas estão partindo muito por esse lado. E de repente ele começou a ler sobre a igreja luterana, teve um contato inicial com a confissão, ele sentiu também algo meio estranho lá e resolveu procurar aí. Entrou em contato lá com a direção nacional, o pastor Geraldo também, enviou um e-mail lá para ti também. O pastor Danilo começou o atendimento. E então nós reunimos com esse jovem de 21 anos. E o Distrito Espírito Santo Sul vai começar agora uma missão na cidade de Irupi. Mas eu falo para vocês, olha, dá até medo, porque conversando assim com todos os pastores, parece que a gente não tem bagagem para ir lá e fazer o quê? Mas nós vamos. E Deus esteja abençoando o trabalho do Distrito Espírito Santo Sul lá. Nós vamos. Aquele jovem está indo casa em casa, visitando. Teve essa semana, eu tive um retorno, viajei para cá, o primeiro estudo bíblico na casa dele. Teve essa semana. E ele convidando as pessoas. Estava até curioso em saber, mas não consegui ter essa resposta, como foi esse primeiro encontro lá. E muitas vezes a gente fica, o que fazer? Como fazer? É tudo novo. E a gente muitas vezes vai caminhando, sem realmente saber o que realmente nós podemos fazer naquela cidade.
naquela cidade. As coisas, às vezes, na nossa igreja, né, eu destaco, elas são feitas de forma amadora. Eu não estou dizendo, gente, eu não estou generalizando, são todas as congregações ou todas as paróquias. Me perdoe se muitos realmente desenvolvem o seu trabalho o máximo que deveria fazer. Mas, no geral, muitas vezes nós fazemos de forma amadora. Por que vocês acham que as pessoas, uma pergunta, elas aderem à religião? Por que as pessoas buscam a igreja? Será que ela vai na igreja para se tornar mais sábia? Por que as pessoas procuram a igreja? Se elas vão lá, por que elas foram lá procurar? Vocês podem ter absoluta certeza. Ela vai lá muitas vezes para se tornar mais forte, para enfrentar uma depressão, um problema na família, talvez uma crise financeira, uma crise existencial, um vazio, talvez uma solidão. Isso é a mensagem que é tão linda que nós temos. Se essa mensagem não tiver sentido para aquele coração, dificilmente ela vai voltar lá. Dificilmente ela vai voltar lá. A mensagem precisa ter sentido na vida das pessoas. Eu confesso para vocês que eu trabalho em uma cidade que a gente vem assim, sendo muito abençoado, né? Muitas pessoas têm procurado a igreja para a profissão de fé. E a pergunta que eu faço: por que vocês estão vindo aqui? Por que vocês procuraram esta igreja e não outra? Eu sempre faço essa pergunta. O que você espera dessa igreja na tua vida? Conhecer as pessoas, conhecer o anseio das pessoas. E assim nós vemos que, conhecendo as necessidades, essa linda mensagem que nós temos tão pura da palavra de Deus, ela vai conseguir chegar naquele coração, ela vai conseguir chegar naquela vida. Uma pessoa que vai à igreja, ela traz uma questão, uma inquietação. Que inquietação é essa? Como eu posso ajudá-lo? Para mim, o amor, me entendam bem, ele está acima da verdade. O amor está acima da verdade. Quando nós olhamos lá em Atos, capítulo 2, que a igreja crescia, o que diz lá? Por que a igreja crescia? Por causa do amor. Por causa do amor dos primeiros cristãos. E a igreja ia crescendo dia a dia, crescia dia a dia os que iam sendo salvos. Quando eu falei do Fórum de Educação Cristã Continuada, eu citei, o livro Eles Gostam de Jesus, mas não da Igreja, do autor Dan Kimball. O amigo Fred me emprestou o livro dele, ele tinha esse livro, eu li. Por que o jovem, muitas vezes, nós temos dificuldade de colocar ele dentro da igreja? Se nós não conseguimos trazer, muitas vezes, nem os nossos jovens para a igreja, como trazer outros de fora? Como? Em que as igrejas estão errando? Aonde nós podemos melhorar? Então nós vemos que há uma inquietação também muito grande com respeito a isso. Muitas vezes, esse é o meu ponto de vista, eu acho que está se tentando responder as questões que ninguém faz. Muitas vezes, algumas mensagens, a pessoa talvez não é nem aquilo que ela precisava ouvir. E aí muitas vezes nós falamos de forma abstrata. Eu me coloco no meio. Nós ficamos muitas vezes apenas no mundo das ideias, nas nossas pregações, nas nossas mensagens. Eu estava conversando com um primo meu, no velório, que a gente, quando perde um parente bem próximo, você está sentindo aquele momento. A gente fala para os pastores, quando você
faz o sepultamento aqui, você muitas vezes tem que ser superficial, você não se envolver tanto naquilo que a gente tem que fazer. Eu sou assim muito. Mas quando você está ali, perdeu alguém querido da família, o que eu gostaria de ouvir? O que eu gostaria de ouvir? E muitas vezes, fala tanta teologia, fala tanta coisa, mas era aquilo que precisava ser falado ali, naquele momento? Era aquilo? E muitas vezes pergunta: você está preparado para a morte no sepultamento? Gente, convenhamos, todos nós temos medo de morrer. A gente sabe que a gente vai morrer, mas será que são questões a serem levantadas? São questões que nós muitas vezes precisamos fazer para nós mesmos. E aí eu estou falando, no geral, aqui para os pastores, nós pastores que sempre anunciamos a palavra. Se fala de forma abstrata. E nós sabemos que precisamos muitas vezes falar a verdade, mas uma verdade que toca o coração. Muitas vezes também, quando eu digo que a gente faz as coisas de forma amadora, muitas vezes a gente tem medo de profissionalizar as coisas. Claro, pode ter ao extremo, de um lado como do outro. A gente tem medo. E aí, como muitas vezes nós vemos na igreja, o pastor, qual é a sua tarefa? Pastorear. E aí nós vemos que o pastor é administrador, pedagogo, psicólogo, professor, músico, contador e pastor. Ele faz todas as coisas muitas vezes na igreja. E aí, quando se fala disso, de profissionalizar, nós escutamos muitas vezes dentro da IELB discursos contrários a isso. Contrários. E aí a gente escuta de muitas pessoas: não, o culto é para Deus, o culto não é para as pessoas. E aí acha que pode fazer de qualquer jeito. E não é bem assim. Como é para Deus, nós temos que fazer o melhor de nós. Então, na minha opinião, isso é um recalque, desculpa para não fazer as coisas bem feitas. Primeiro, se eu não fizer bem feito, vai ter um outro sujeito lá que vai fazer talvez bem feito. E aí nós podemos estar perdendo a oportunidade de anunciar a palavra de Deus de forma tão plena e tão bondosa. Se eu quero mostrar para as pessoas que Deus as ama, eu tenho que começar a mostrar isso sendo hospitaleiro. E aí, falando da ação social, pastor aí, eu vejo que é um trabalho maravilhoso que a igreja faz, mas a gente vê ainda que caminhamos muito devagar. Muito devagar. Eu trago apenas um exemplo. Imagina, vamos tentar imaginar comigo. Você chega na casa de alguém. Você chegando na casa de alguém, você já é tratado mal. Imagina também se você olha para aquela casa e vê tudo bagunçado. O café está frio, o pão está passado demais. Qual a impressão que você vai ter daquela casa? Qual a impressão que você vai ter daquilo? Assim também é na igreja. Nós temos que oferecer o melhor que nós temos. O melhor já temos, que é a palavra, a ser anunciada, a doutrina correta que nós pregamos que temos, mas como fazer o melhor para ela chegar no coração das pessoas. Há coisas que podem ser quantificadas e outras não. Por exemplo, eu posso quantificar quantas visitas eu fiz, quantos visitantes vieram, quantos voltaram, por que ou não voltaram, quanto do seu tempo o pastor dedica para as atividades que são destinadas às pessoas que não são da igreja, qual a classe social, o nível de escolaridade, os interesses, demandas e assim por diante. Tudo isso eu consigo levantar por meio de pesquisa. Quantas pessoas vão vir para a igreja eu não posso quantificar. Aí nós sabemos que depende do Espírito Santo. Mas muitas coisas nós podemos organizar, e tem-se feito isso dentro da igreja. Nós temos que valorizar esse trabalho que é feito dentro da igreja, mas ainda falta-se muitas e muitas coisas. Eu confesso para vocês que muitas vezes a gente faz os levantamentos
é feito o levantamento. Mas o problema é quando vai se colocar em prática lá. Tudo bem, vieram tantas pessoas, mas quantas eu consegui acompanhar? Quantas pessoas vieram, mas quantas eu consegui ter um retorno com elas depois? O dia a dia depois daquilo que nós fazemos. Porque os pastores, muitas vezes se escondem nesse que não posso quantificar para não racionalizar o seu trabalho. Infelizmente, muitas vezes é feito isso. Quando se fala de profissionalização, muita gente diz que não tem dinheiro para fazer. Mas há muitas maneiras de fazer isso. E nós sabemos disso muito bem. Quando se quer dinheiro, muitas vezes se consegue. Sempre se bate naquela tecla, não tem dinheiro, não dá para fazer. Quero contar apenas um pequeno exemplo, em Santa Maria de Jequitibá. Graças a Deus, a gente tem conseguido lá colocar em algumas áreas pessoas específicas. No início do ano a gente havia contratado um músico, infelizmente não deu certo, aquele maestro alemão, que teve aqueles problemas todos lá. Muitos ficaram sabendo dentro da igreja, e estava ainda 1000 por hora a parte da música. Tem o vice-líder leigo ali, que toda a parte de comunicação da igreja é com ele. Toda a parte de comunicação é com ele. Aonde ele divulga, onde ele faz. Eu não preciso me preocupar com isso. E aí vocês perguntam, onde arranjar dinheiro? Olha, se o povo vê as coisas acontecendo, vocês sabem que eles abraçam a causa. Precisa-se muitas vezes desafiar. Tivemos aí um outubro rosa, Faça caminhadas. Vamos fazer camiseta. Aonde se consegue camiseta? Vamos no patrocínio. E o povo toma. E aí muitas vezes dentro da igreja nós temos medo de fazer as coisas. Muitas vezes a gente tem medo, e medo muitas vezes desafio. É um ponto de vista. Resumindo assim algumas coisas, é preciso pensar projetos também fora da caixinha. Se tem uma boa ideia, você consegue alguém para apoiar. Se a ideia é boa, você consegue pessoas, pode ter certeza, que estarão do seu lado. Agora, se o pastor acha que tem que fazer tudo isso sozinho, pode ter certeza que muitas coisas vão ficar de lado. E eu falo para vocês agora como conselheiro, presidente, para ti, é uma preocupação minha. Eu confesso para vocês, não tem como desempenhar um trabalho como pastor de paróquia e conselheiro ao mesmo tempo. Eu estou falando de mim. Alguma coisa vai ficar mal feita. Nós temos que repensar isso aqui. Tem que ser repensado. Repensar seriamente nisso aqui. Porque muitas vezes, quando se tem paróquias vacantes, você tem que ir ao encontro ou coordenar alguém para ir lá. Isso demanda tempo, demanda trabalho. E aí, se você precisa fazer isso, a outra parte vai ser prejudicada. Essa é uma angústia minha. Vai fazer 8 anos, já como conselheiro, e eu tenho sentido isso bem na pele. Tá? Mas assim, nós vemos que muitas coisas podem ser feitas. E eu quero dizer para vocês que dentro da igreja eu vejo algumas coisas, que elas parecem que estão bem engessadas. Eu não sei se não quer mudar, não muda. Eu falo para vocês, gente, eu tentei trabalhar com o caderno do tempo, passando para líderes e treinando eles. Pastor, isso aqui não tem como a gente fazer, não. E eu não consigo repassar isso aqui para o povo, não. A não ser que em cima daquele estudo você faça um outro estudo, baseado naquilo. E muitos acabam desistindo. Experiência pessoal minha. Outras coisas que assim estão engessadas, às vezes eu vejo dentro da igreja. Por exemplo, você já viu a foto dos confirmandos na nossa igreja? Não é que não pode ser assim, mas na época do meu vovô, que tinha 100 anos, ele tem 100 anos hoje, tirava a foto daquele jeito, hoje continua te dando do mesmo jeito. Parece que não muda. Eu estou falando esse pequeno exemplo. E as coisas, elas continuam.
Elas continuam sempre a mesma coisa. Eu não quero criticar a Concórdia, redator do Mensageiro, mas a pergunta é: o nosso Mensageiro luterano é para quem? Só para os membros da IEL? Para quem é o nosso Mensageiro luterano? Investe-se tanto, e não é barato. Para fazer uma revista dessa não é barato, e nós sabemos disso. Mas muitas vezes, alguém fora da igreja lê o Mensageiro, eu não sei se faz sentido. É o meu ponto de vista. Pegar apenas um exemplo, a revista Ultimato, que se espalha aí, quantas pessoas talvez aqui tem, e eles ficam em cima para fazer assinatura, tem artigos que envolvem tudo. Eu não quero dizer que tem que ser daquele jeito. Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente tem que muitas vezes pensar um pouco para fora também. Se estamos investindo, por que não investir então mais e pensar para fora? Então nós temos que fazer, estou terminando, fazer as coisas, dar o melhor de nós. Não apenas de forma amadora, mas fazer o melhor. O melhor que nós pudermos. E investir. Precisamos investir. Tá? E para terminar, a continuidade do trabalho da igreja. Eu vejo muitas vezes, quando você sai um pastor de uma paróquia e chega a outro, tem uma grande dificuldade em dar continuidade ao trabalho. Parece que acaba-se tudo que tinha feito até ali e começa tudo do zero de novo. Por isso os membros, muitas vezes, especialmente nas paróquias vacantes do meu distrito, eles têm medo quando um pastor sai. Eles têm medo. O que vai ser agora daqui para frente? O pastor vai sair e vai acabar tudo. Eles têm medo. Então assim, são coisas para a gente repensar. Poderia aqui falar um lugar, o meu tempo não permite, eu tive que pegar o básico, pegar e trazer algumas questões aí para vocês, tá? Claro, não quer dizer que talvez se vocês depois vão falar, tem experiências maravilhosas, trabalhos que são feitos lá nas congregações, paróquias de vocês, mas nós temos que repensar e pensar um pouquinho também fora da caixinha, tá bom? Obrigado, um abraço a vocês.